Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia. Que Deus te abençoe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não importa o momento que você esteja agora passando, seja qual for a dificuldade que você tenha neste momento, que você esteja enfrentando nesta vida. Neste programa, A Hora da Verdade, também estamos conectados ao canal Vida Eterna. É justamente para ajudar vocês a vencer, a vocês sair da situação que vocês estão perdidas. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que muitas pessoas não têm percebido a sua origem. A sua origem vem de Deus. Ela é uma inspiração do nosso Pai. E hoje, essas profecias, como poesia, como determinação para todas as nações da terra, ela é feita para dirigir, para controlar, para ditar a cada momento da sua vida. E porque você se encontra perdido, por algum motivo, por uma falta de um conhecimento, por uma falta de um auxílio de alguma pessoa, ou até mesmo de um familiar que inapropriadamente, sem condições, inapto para lhe auxiliar, você é uma pessoa inteligente, tem visto que pessoas em sua volta, em sua mente, tem visualizado, tem ditado, mas você não pôde contar com nenhuma delas. Você tem ido em várias religiões, você tem batido em tantas portas, tem ouvido pregações, incentivos, pessoas chamando, falando ao seu coração, dizendo que Deus tem uma obra na sua vida, que Deus tem uma solução para o seu problema. E você tem ido em todas as portas, aceitado todos os convites. E o que tem acontecido na sua vida foi mais uma porta, foi mais uma oportunidade que você deu para a sua vida que não tem resolvido os seus problemas. Deus tem assistido até este momento e tem observado que está lhe faltando forças, mas ainda lhe resta uma esperança, uma única força, que é o que mantém ainda você de pé. Mas isso está pelo triste. Pode chegar um momento que você pode entrar numa depressão, numa situação de você poder dar cabo da sua própria vida. Esses pensamentos, se não surgiram ainda, mas poderão surgir. Mas Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na vida dos seus servos, dos seus profetas, dos verdadeiros servos de Deus, Ele tem enviado até você agora, neste momento, e essa mensagem está chegando a você, para você mesmo, que está cansada, que você não quer mais alternativas sem respostas. As respostas que você precisa são aquelas a qual não vistas nos dias de hoje, que são prometidas, que não vem acontecendo. Você vê em igrejas, em templos, pessoas conduzindo sofrimentos, porque essas pessoas também estão desesperadas, elas não aceitam viver mais
da maneira que estão, como você. E as pessoas, como você, não têm tido respostas. Você não tem visto o cego ver. Você não tem visto aquela pessoa que entra na cadeira de roda, ser liberta. Eu sei que muitas coisas acontecem neste mundo, que a gente pega aqui as escrituras, está aqui, esse livro sagrado, e você diz, o que está aqui será ser verdade? Deus tem observado a sua dúvida, minha amiga. Deus, ele tem olhado por você. Ele não tem se afastado de você, mas ele não tem operado em sua vida porque você está procurando de forma externamente. E o que essas pessoas têm feito neste mundo é guiá-los de uma forma para tardar as respostas para a sua vida e para a vida das demais pessoas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente que estão cansadas, ansiosas por uma resposta, mas no fundo da sua alma existe uma esperança que um dia um pequeno desejo do seu coração foi alcançado, realizado, e você acredita de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, que aquele pedido, aquela realização do seu coração foi atendida por Deus, pelo único Deus. Aí você não entende porque nos dias outrora, nos dias atuais, muitas coisas mudaram. Eu vou explicar por que mudaram, pessoal. Eu vou explicar para você o que Deus, também através do profeta, do salmista, do poeta, do rei, mas ele esquece título, ele esquece tudo. Aqui o rei Davi, ele não quer ser chamado de rei, porque o único rei que reina e que vai reinar na sua vida é o Rei dos Reis, é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. E Deus, minha amiga, Ele quer transformar, Ele quer fazer na sua vida o que ninguém fez. Mas nos dias de hoje, baseado nas histórias sagradas que você tem em suas mãos, que você tem conhecimento, você tem informações de Jesus que tem curado enfermos, e nos dias atuais isso não tem acontecido. Por quê? E por que essas pessoas continuam a pregarem uma coisa e quando levam até ela essas libertações que tem que acontecer, tem que sair do papel, o livro é verdadeiro, a história é verdadeira, o poder é verdadeiro, funciona. E por que não está funcionando? Porque estão se utilizando de forma errada. Não estão usando o coração. Não estão vivendo os batimentos. Não estão sentindo esse pulsar do coração de Deus dentro deles.
começando pelo sacerdote, pelo sacerdócio, pela escolha de Deus para consagrar a vida das ovelhas, as ovelhas perdidas de Israel, sedentas, com sede, com fome, com princípios, pessoas que estão com sede de suas realizações, você que deseja realizar o desejo do seu coração e procura uma instituição sagrada, aonde tem informações que Deus existe, que milagres existem, mas você quer que esses milagres sejam notórios, sejam reais em suas vidas. Esse é o desejo de Deus. Ele quer que aconteça. Há muito tempo, desde o meu nascimento, Deus, Ele tem me pegado em seus braços, a minha vida, e tem cuidado da minha vida, como se fosse o seu próprio filho, e tem cuidado de mim. Ele tem me adotado. Ele tem sido o meu professor. Ele tem me levado em muitos lugares, em muitos templos. A sabedoria de Deus tem me orientado. Deus tem colocado os seus anjos ao meu redor para me proteger, para me guardar, me livrar de todo o mal. E o que eu venho vivenciando, o que eu quero mostrar para vocês, é uma realidade que vocês estão vivendo. Deus permitiu que eu experimentasse o engano, as respostas que vocês procuram. Eu me sentei como se assistisse um palco, como fosse uma peça, um teatro, e eu ali assistindo, ouvindo uma história sendo interpretada, sendo contada, e logo manifestações, decisões para quem estava sentado assistindo deveriam tomar. Espectadores, é assim que eles chamam, é assim que eles tratam. Se vocês acreditam, se vocês confiam no que está escrito, mostre, desafie essa confiança, essa fé, e logo você se levanta, você se posiciona, porque é a palavra de Deus. Mas Deus não permite que respostas poderosas, como aconteceram com o Senhor Jesus, com seus discípulos, com seus profetas, diante de pessoas no palco da vida, naqueles dias, mas das decisões que eles determinavam que cada um, naquele momento, decidisse, era apenas confiar. Confiar na palavra que funciona. E a palavra que vocês têm ouvido nos dias atuais, pessoas têm copiado informações, têm imitado, mas não basta somente imitar, pessoal.
Não basta você ter uma máscara de uma ovelha, sendo que o seu coração não é uma ovelha, não é de uma ovelha. Jesus era um cordeiro por fora, mas também o seu coração era de um cordeiro. A sua atitude era de um cordeiro. Como um cordeiro se comporta, como ele urra, como ele se expressa. Esse é um cordeiro. O cordeiro, ele sacrifica-se a si mesmo. Ele atrai multidões. Ele é sagrado. Para Deus o cordeiro é sagrado. O cordeiro de Deus é sagrado. O cordeiro tem a possibilidade, se você confiar, se você seguir. Não estou falando de magia, não estou falando de bruxaria, de feitiçaria, de mágica. Não estou falando dos dias atuais, dos enganos atuais, da ineficácia, da incapacidade, da impotência que tem sido demonstrada e vocês têm visto a vergonha, a decepção, a humilhação que vocês e essas pessoas, porque é como palhaços, porque não passa mais do que isso, são fantoches, salteadores, enganadores, exploradores. O que Deus quer que você siga o exemplo, minha amiga, que você use essa esperança que resta em você, que é aquela que no fundo, no fim do túnel, Deus sabe que existe dentro do seu coração. O exemplo do cordeiro. Se comportar como um cordeiro. Começar a aprender de Deus através da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Deus, estava dentro do Senhor Jesus. Ele ali não era só filho, mas era o Espírito de Deus. O filho já não fazia a vontade de filho, mas sim a vontade de pai. Herdeiro. Tudo que foi criado, tudo que foi formado, teve um propósito. E esse propósito é manter esse propósito até hoje. Se alguma coisa deu errado, saiu fora do controle, tem que ser consertado, tem que ser mantido no lugar. E nada melhor do que ninguém que nós mesmos, escolhidos por Deus, feito pelas mãos de Deus, somos reprodução. Deus fez desta forma. Ele fez um casal e através deste casal ele determinou que se reproduzisse e desejou que habitar na vida, no templo que ele construiu. Ele soprou, ele deu o seu fôlego de vida através das narinas, ele soprou. Deus habitou naquele momento, ele se transportou para dentro de nós. Mas a partir do momento, Deus ele entendeu que se houver um erro, ele sai fora. E o que ele criou
passa a não viver eternamente. O espírito é eterno, mas o corpo pode se tornar eterno, desde que ele seja Deus dentro de você. Ele ressuscita dos mortos. E é onde eu quero chegar. A missão de Deus, no decorrer dos tempos, era alcançar, segundo Jesus, os judeus e não judeus. Aonde começou toda a história. Depois do desalinhamento do paraíso. Mas os judeus não acreditam na libertação de pessoas endemoniadas, possessas por espíritos. Eles acusaram Jesus de ter a autoridade do príncipe dos demônios, do filho do diabo, Belzebu, o príncipe do rei das trevas. E eles disseram que Jesus só conseguiria fazer aquelas obras, ressuscitar pessoas dos mortos, porque ele era uma pessoa que fazia parte do principado, da potestade do mal. E eles perseguiram Jesus até a morte. Paulo era um dos perseguidores. E o que foi que aconteceu com Paulo? Paulo, naquele momento, ele teve um encontro com Deus. Mesmo ele tem sido um assassino, uma pessoa que tem manchado a sua alma com as perseguições, com as mortes, com as prisões que ele tem efetuado, a mando de sacerdotes que diziam ser membros, líderes consagrados pela ordem de Deus. E olha, minha amiga, eu vou dizer para você, Paulo, de um perseguidor, ele foi prostrado no chão, ele e seus seguidores, que estavam numa missão em Damasco, quando foi surpreendido pelo Senhor Jesus, que apresentou-se a ele em espírito. A glória era mais forte, a luz era mais forte do que o sol, segundo relatou Paulo, que na verdade o nome dele era Saulo. Quando Deus escolhe uma pessoa, ele muda o nome. Deus não chama pelo nome que você é. Deus tem um nome a qual ele chama você. E naquele momento, Paulo recebeu uma missão, foi escolhido por Deus para ir para os judeus e não judeus, como existe nos dias de hoje, judeus e não judeus, uns pregando o Evangelho de Cristo e outros pregando de Deuteronômio para Gênesis, de Gênesis a Deuteronômio, o Velho Testamento. Outros pregam até Salmos, Provérbios, Eclesiastes e se isola do Novo Testamento. Prega todo o Velho Testamento e deram o nome de Velho e Novo. Agora, foi um grande erro que eu acho, e da parte de Deus, que ele disse que ele não envelheceu, porque citaram isso vai ser mudado na sua mente, porque Deus não envelheceu. A mesma aliança que Deus fez do passado é a mesma hoje. Ele foi ontem, é hoje, amanhã e sempre. Velho Testamento quer dizer que não funciona, é uma coisa velha? Não. Eu estou falando, então não precisava falar das coisas velhas, né? Porque não existe nada velho, meu amigo. Para Deus tudo se fez novo, tudo é novo. Tudo é como está, minha amiga. Apenas informações novas, uma manifestação de Deus, um grupo
se acendeu, Deus habitou com mais veemência, com autoridade, com mais persuasão, ensinando a verdade. Só que muitas pessoas procuram modificar essas informações e se utilizar do sofrimento das pessoas e fazê-las sofrer mais ainda, quando deveriam ensinar a verdade da maneira certa, da maneira que Deus quer que se faça, imitando o Cordeiro, o Senhor Jesus, obedecendo às suas palavras, crendo da forma que Deus é, adorando como Ele é, não de forma externa, mas de forma interna, se relacionando dessa forma. E é dessa forma que você começa a obedecer, a renascer, a ter certeza nas promessas de Deus. Porque você acreditar que você é uma pessoa abençoada, porque Deus está dentro de você, mesmo sem ver. Você crê sem ver, porque Deus você não precisa ver. É assim que é a fé. Deus não tem rosto, Ele é Espírito. Você deve contemplar Deus espiritualmente. Você tem que aprender a andar com Deus, aprender a andar ao lado do Espírito de Deus, se desligar de forma externa e fazer o seu espírito, a sua alma, entrar em comunhão com Deus, de forma inexprimível, dentro desse corpo. Você se soltar desse corpo e entrar em contato com o nosso Pai. Para a sua vida ser abençoada, para a sua vida ser transformada. O poder de Deus começa por aí. Agora, os zombadores, as pessoas que zombam de Deus, o primeiro passo que eu quero dizer para você, para que você tire essa máscara e veja quem é que está por trás da máscara. Jesus, ele da mesma forma que eu vou falar para vocês, ele disse para os discípulos e para os judeus naquele momento e os não judeus, fariseus. Ele disse: olha, vamos começar aqui quando vocês ajudam alguém. Como vocês fazem? Vocês ajudam as pessoas e comentam o que fazem. Ah, eu ajudei fulano, eu ajudei Beltrano, eu sou um líder religioso, eu faço bem às pessoas. Aí a população, ela diz: olha, aquela igreja, aqueles líderes, eles ajudam, faz trabalhos de caridade, voluntário, ajuda as pessoas, estão abrindo até porta de emprego. Eles estão atraindo, eles estão direcionando as pessoas para a sua imagem, para a imagem daquela instituição e não para a imagem de Deus. Mas eles pegam e dizem: olha, é Deus que está fazendo isso. E na verdade Deus está dizendo para você: não sou eu que estou fazendo isso. Jesus disse que essas pessoas estão procurando elogios para ela. A recompensa delas já estão tendo. Vocês estão enchendo elas de elogio e atendendo o desejo do coração delas. Vocês vão continuar sofrendo porque vocês não estão aprendendo. Elas até dizem: olha, Deus é Espírito, mas não ensina que vocês devem orar em espírito. Eles podem até dizer isso, mas para eles cegarem a sua comunhão para com Deus, a prática verdadeira, a qual leva você diante de Deus, eles se comportam de uma outra forma. E vocês passam a imitá-lo em vez de imitar o Senhor Jesus. Vocês imitam, seguem esses falsos profetas.
Essas pessoas têm que se converter. Jesus disse, olha, raça de víbora, convertam. Vocês são sepulcros caiados, são bonitos por fora, aparência por fora, mas por dentro são vazios, não tem Deus. Como é que vocês podem transferir alguma coisa, libertar alguém, se vocês não têm poder algum? Vocês falam de Deus, vocês pregam a verdade, mas vocês não vivem e nem ensinam os outros a viverem a verdade. Mas conhecereis a verdade e ela libertará. Mas nenhum deles queriam saber a verdade. E você que está me ouvindo agora, você está ouvindo a verdade. Da mesma forma como Jesus outrora falou para aqueles homens, que eles colocavam, eles ensinavam que Jesus é Espírito, que as pessoas tinham que dar o dízimo, tinham que dar a oferta, mas tudo de maneira incorreta. Deus quer que você faça as coisas de forma secreta, de forma no anonimato. Ninguém precisa saber. Se você vai dar a sua oferta, se você vai dar seu dízimo, se você vai ajudar alguém, nem mesmo o seu pai, sua mãe, a pessoa mais íntima. Jesus disse que nem mesmo a pessoa mais íntima tem que estar sabendo, não pode ficar sabendo do que você fez. E você não pode contar para ninguém o que você fez. Porque você é servo, você é serva. O ser humano foi criado para servir a Deus. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele não mostrou assim, olha, essa aqui é minha mulher, vou me relacionar com ela, e eu vou ter filhos com ela, você é meu filho, e você vai trabalhar aqui, cuidar do jardim. Não. Deus não disse isso. Deus criou todas as coisas, e Ele disse, olha, eu preciso de alguém aqui para cuidar do jardim. Eu preciso de um empregado, de um jardineiro. Deus, Ele se utilizou do seu poder e fez um jardineiro, um agricultor, um servo. Então a humanidade é serva, ela é escrava de Deus, mas uma escrava que pode viver à vontade. A vontade para pensar, realizar tudo dentro dos parâmetros, dentro da vontade de Deus. A única coisa que Deus não quer é que você desrespeite a sua vontade. Deixe de fazer a sua vontade. Essa é o fruto que Deus não quer que você... Essa é a árvore da desobediência que você vai conhecer o bem e o mal. Você vai conhecer a vida que você está vivendo, e quando você deixa de fazer a vontade de Deus, quando você come dessa árvore que você diz assim, olha, eu não quero mais servir. Só que Deus disse que você ficar longe da presença dele, você morre. Você fica distante. E se você, minha amiga, que servia a Deus, como outrora Adão e Eva, estava na presença de Deus, tudo dava certo na sua vida, e agora as coisas não estão dando certo, você está morto, morta espiritualmente. Jesus disse para Nicodemos, um doutor da lei, a qual pertencia ao partido daqueles que o perseguiram, daqueles que Jesus criticou, eram pessoas com entendimento, bonitos em entendimento, formados, doutores da lei, mas dentro eram pessoas vazias. Quer dizer, os templos que eles reuniam pessoas para prepará-las, templos que foram consagrados a Deus, mas Deus não estava habitando ali. Como em Sodoma e Gomorra. Você tem um templo consagrado a Deus, mas quando as pessoas não obedecem a Deus, Deus não habita dentro dela. E para Deus entrar dentro de um templo, Ele tem que entrar através da pessoa, habitando dentro da pessoa. E se ali existe 1 milhão de pessoas, mas se não tem pelo menos 10 justos, uma casa vazia, minha amiga. Jesus disse
é uma oficina do diabo. O diabo, ele quis dizer que é uma escuridão, é uma destruição, ninguém enxerga nada, ninguém vê nada, todo mundo bate em todo mundo. Quer dizer, Deus representa a luz. Quando a casa está ocupada por Deus, a luz serve para iluminar, para fazer justiça, para conduzir os seus passos. E se você está na escuridão, porque você tem sido guiada, você tem sido orientada, você tem sentido emoções, quando você até canta no coral, você está num templo. Vou dar um exemplo de Sodoma e Gomorra. Imagine Sodoma e Gomorra como um templo, um lugar construído por mãos humanas. Mas Deus recebeu reclamações do comportamento, da ausência de Deus na vida dessas pessoas. Mas Abraão tinha um familiar ali, e Abraão intercedeu a Deus. E Deus não escondeu de Abraão o que ia fazer. Ele disse: eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. E ele revelou a Abraão que, não só Abraão, ele disse uma outra vez também a Salomão, quando tinha um desejo de construir um templo em agradecimento, que ali era o lugar de reunião, era um lugar onde Deus podia decidir. Por quê? Se todos que estivessem ali, digamos, eu construí um templo, apresentei a Deus, Deus habita dentro de mim, aí todas as pessoas começam a aprender e Deus começa a habitar no coração delas. E cada um que vai entrando, Deus vai habitando. Mas logo depois eu me corrompo. Aí as pessoas também começam a se corromperem. Por quê? Porque eu estou ensinando elas a fazerem de forma, não da forma que é para ser ensinada. E elas passam a perder a presença de Deus. Deus se afasta. Aí, ali, de 100%, às vezes não tem 10%, fica só 5%. Aí, outrora as pessoas passam a prosperar, passam a ser um reino próspero, depois começa a cair. Por quê? Quando não tem o Espírito de Deus, minha amiga, você só vê crítica, você só vê as pessoas lutando e não vê respostas para a sua vida e elas se afastam. Mas elas se afastam porque Deus afasta elas. Porque Deus não vai abençoá-las, derramar o seu poder para glorificar não o seu nome, mas para que esses salteadores eles não venham se glorificarem, se exaltarem. Mas muitas pessoas têm sido manipuladas e levado outras pessoas a ser manipuladas também. Eles preparam as pessoas, mas eles mesmos nem colocam. Jesus disse: vocês colocam fardos pesados para as outras pessoas carregarem, fazer o serviço que era para ser vocês, mas vocês mesmos não carregam. Jesus falou isso para os fariseus, para os saduceus, para os judeus. É como nos dias de hoje, os pastores, os bispos, os obreiros, os padres incentivam as outras pessoas a levarem o evangelho, sim, e elas não tomam uma atitude assim, sendo que elas têm que ser o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele tem que ir, deixar as 99 que está salva e ir atrás da perdida. E depois ele fazer aquela festa de alegria. Olha, essa aqui estava perdida. O verdadeiro pastor, ele vai, Jesus disse que ele vai atrás. Ele não manda, ele carrega esse fardo.
E você vê esses líderes, eles querem que você vá atrás das ovelhas perdidas. E você se prepara, vai lá, você já está enganada, carregando esse fardo que não é dele, que é seu, mas também é dele também. Então todo mundo tem que pegar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Mas os líderes têm que praticar também. Aí o que eles fazem? Jesus disse que quando você interceder por uma pessoa, tem que fazer o quê? Você tem que entrar em secreto, falar com Deus. Quando vai ajudar alguém, dar uma esmola a alguém, em secreto, para que ninguém veja. Eles gritam nas ruas, eles gritam nas praças, nos templos, em vez de ele reunir as pessoas, ensinar as pessoas a fazer a coisa certa, a dar o dízimo secretamente, a dar oferta secretamente, ajudar as pessoas secretamente, sem necessário ninguém saber. Mas hoje você entra em instituição, você vai dar o dízimo, eles pedem para você colocar o nome, outros eles dão um envelope, não ligam, porque é uma concorrência. E você dá na frente todo mundo, vem aqui todo mundo, publicamente. Vocês não vão ser abençoados dessa forma. Pessoas, elas se interessam por cargos de pastores, eles até falam, olha, você quer ser pastor, você quer ser bispo, vocês têm que se preparar aí. A igreja vai preparar homens aí. Por quê? Eles estão preocupados urgentemente para levantar obreiros, evangelistas. A vontade de Deus é que todos estejam preparados para pregar o evangelho. Inclusive o líder tem que estar com a mão na massa, junto, demonstrando para as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele pastoreia as suas ovelhas. Ele vai atrás da ovelha que sai do meio do rebanho, ele cuida. Agora você vê comigo, às vezes se você é uma pessoa que ajuda bem a sua instituição, é verdade, pode ser que seu pastor, se ele está começando agora, ele vá na sua casa, ele te dê um cargo melhor, ele te trate assim, ó. Mas depois que o império crescer, ele prepara outros e outros, e você não é mais aquela pessoa. Ele pode até subir você de cargo para você exigir de você mais ainda, e você exigir das outras pessoas, e depois você começa a enxergar a verdade. Minha amiga, meu amigo, acorde para a vida. Deus quer que você pare, porque Ele não vai derramar suas promessas que já estão prontas, as janelas já estão abertas. Deus está observando, mas os anjos não receberam ordem para derramar sobre a sua vida enquanto você estiver alimentando os lobos, com medo dos lobos, com medo de sair, porque eles dizem, olha, se você não fizer isso, você vai ficar sem a presença de Deus, e você sem a presença de Deus, os demônios vão entrar, vão destruir sua vida, e a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Usam informações sagradas para impor medo a você, para impor medo. Deus disse, minha amiga, que você pode andar com suas próprias pernas. Se você não sabe ler, peça alguém para ler. Mas hoje já foi construído aplicativos, Deus tem usado pessoas para desenvolver aplicativos para você ouvir, se você não sabe ler, mas pelo menos você ouve, você entende. Ouvir num áudio, num CD, enfim, minha amiga, no computador. Você tem que fazer a forma certa. Os principais estão aí. Se você não deve falar mal do seu irmão, tem que praticar. Se você tem que perdoar alguém, você tem que perdoar. Deus quer que você faça tudo direitinho. Se Ele quer que você não cobice o que é dos outros, você não deve cobiçar. Se você não deve mentir, você não deve mentir. Se você tem que falar a verdade, chova ou faça sol. É claro, se você fizer uma coisa totalmente grande e errada, mas por que você fez aquilo e você sabe que está errado? Aí se você não tem coragem de confessar também, falar a verdade, admitir o seu erro,
Aí é problema seu. Mas o que você não pode é correr atrás do vento, construir a sua vida se preocupando com riquezas, com isso e aquilo, porque as ofertas deste mundo é essa. Se você quer ter riqueza, se você quer prosperar na sua vida, você corre atrás de riqueza. Você coloca o seu coração neste mundo. Deus sabe do que você precisa. O Senhor Jesus disse que você não precisa se preocupar com coisa alguma. Com coisa alguma. Mas a maioria dos líderes se utiliza de informações, hoje está espalhado no planeta inteiro, religiões de A a B a Z, explorando as pessoas, cada um criando um logotipo, criando uma ferramenta persuasiva, se utilizando de informações, escavacando uma coisa e outra. Deus não está preocupado com pré-história, se o dinossauro existiu, se isso e aquilo. Existem muitas mentiras, muitas implantações, informações que surgem do nada, que não existe, histórias, mais uma história surgindo. Para quê, minha amiga? A única coisa que Deus quer, que Ele é Espírito, Ele quer que você se comunique em Espírito com Ele. Adore Ele em verdade, secretamente. Ninguém precisa saber o que você falou para Ele. E quando você ajudar alguém, não é você que está ajudando, você é serva. Você vai estar fazendo o que Deus manda. Você vai estar cuidando do jardim, amando o seu próximo como a si mesmo. Você vai estar sendo um exemplo, vai estar ensinando as pessoas a fazer a coisa certa, alegrando o coração do Pai. E Ele vai realizar o desejo do seu coração. Se você precisa de capacidade para alcançar o mundo e precisa de um avião, Ele vai te dar, porque Ele sabe que aquele avião é dele, mas vai estar na sua responsabilidade. Ele vai te preparar para você administrar, porque Ele sabe que você é um servo. Você foi colocado nesse mundo para servi-lo, para ser um agricultor, para ser um cultivador da terra, uma pessoa para zelar deste mundo. É assim que o verdadeiro servo, ele é um líder. Para Deus ele é um líder, ele é uma pessoa responsável, tem um caráter de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem poder, autoridade, autonomia. Deus não quer que sua autoridade seja tirada por ninguém, nem mesmo por alguém que esteja auxiliando você. Até mesmo os auxiliares que você tem que ficar atento, vigiando a cada momento, sendo responsável. O que aconteceu no paraíso do Éden, uma falta de observação que Deus fez, que na verdade Deus já tinha feito essa observação e disse para Adão. E ele não observou, ele relaxou. E ele desobedeceu. E não foi culpa de ninguém, não. A culpa é da própria pessoa. A culpa é sua, minha amiga. Esse sofrimento que está na sua vida vem sendo causado, você está permitindo isso. Você tem permitido essa sociedade, você tem tocado no que não deve. Mas Deus não quer que você destrua a sua vida. Esse corpo que você tem é único, é um presente de Deus. Você tem que cuidar e, além de tudo, limpar essa sua mente. Deus quer habitar dentro de você. Ele quer falar com você. Ele não quer enviar ninguém para estar dizendo, olha isso e aquilo, mais um enganador. Deus ele quer falar diretamente com você. Ele criou o ser humano justamente para isso, para que ele se multiplique. Deus tem o poder de se multiplicar, estar em todo lugar, habitar em todo o corpo, em toda a alma, falar no coração de cada um. Ele tem o poder. Ele soprou no ser humano e reproduziu, ele fez isso. E até hoje os seres humanos se reproduzem. Por isso, minha amiga, meu amigo, desperte. Meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Você tem que depender de Deus, sobretudo dele, dessa confiança. Você não tem que depender de bispo, de pastores, disso e daquilo, não. Você só ofereça algo para Deus
quando você souber fazer da forma certa. Do contrário, você vai perder seu tempo, você vai perder seus recursos. Jesus disse que você pode oferecer o mundo inteiro e você perder a sua alma. Se não existir amor, você pode dar seu dinheiro, seu corpo para ser queimado. Mas de nada disso adianta se você não tiver o amor de Deus na sua vida. O amor jamais vai se conduzir dessa forma, de forma inconveniente, procurando seus próprios interesses. Os interesses da pessoa que tem o amor de Deus em servir a Deus. Ela não procura os interesses. Que interesses são esses? Riquezas. As pessoas entram nas igrejas procurando o quê? Dinheiro, riqueza, poder, soluções de problemas que vocês criaram. Esses problemas podem deixar de existir. A partir do momento, Deus ele apaga seu passado, perdoa limpa a sua vida de seus problemas. Mas você não pode se preocupar com eles. Procurar os seus próprios interesses. O interesse é você reconhecer, nascer de novo. Reconhecer que você foi criado, criada no Jardim do Éden, ali, para cultivar aquele jardim. Para cultivar, servir, para obedecer. E se alguém precisa de alguma ferramenta para auxiliar, peça a Deus que Ele dá. A cada um, Jesus disse, a cada um Ele dá. Deus jamais vai colocar algo na sua vida que você não possa fazer. Mas isso eu falo em relação quando Deus moldou, criou o homem e a mulher. E deu seu fôlego de vida. Ele entrou na vida humana. Mas também ele saiu da vida humana. Quando há um erro, ele não aceita. Até quando você vai errar? Até quando você vai ficar com pena pensando que os outros vão falar, com a decisão que Deus quer que você tome? Jesus disse: se você amar pastor, bispo, irmão, padre, filho, quem quer que seja, Ele não está dizendo que você tem que desprezar ninguém, abandonar ninguém. Ele está mandando você abandonar as coisas erradas e obedecer, fazer a coisa certa, obedecer à voz dele. Se ele está dizendo que você tem que fazer tudo em secreto, ajudar alguém em secreto, dar o dízimo em secreto, ir para onde ele vai mandar, fazer a coisa certa. Aqui você vai aprender. Eu vou ensinar vocês. Esse canal Deus criou, Deus colocou no meu coração e Ele disse: olha, você vai orientar meu povo, a ovelha perdida de Israel, dos 4 cantos do mundo. Deus criou todas as coisas, minha amiga. As concorrências estão aí, dizendo: olha, isso é do diabo, diz que as tecnologias, isso e aquilo. Conversa fiada. Deus criou todas as coisas, Deus está em todas as coisas. E Deus está aqui falando com você. Imagina, a tecnologia desenvolveu maquinários para desenvolver linhas, para construir roupas. E hoje você está vestido com ela. E às vezes você ouviu líderes dizendo: olha, do diabo, falta de discernimento, cegando as pessoas. Aí ele olha para ele e ele está vestido o quê? Por uma coisa desenvolvida por Deus. Deus deu inteligência ao homem. Mas tem muitas pessoas que não sabem reconhecer isso. Deus é Espírito, minha amiga. E em verdade, Deus é Espírito. Assim como eu estou falando com você através de um equipamento, é como você ter um aparelho de celular, uma televisão, que é como um corpo, mas ali tem uma imagem sendo transmitida, é como um espírito sendo transmitido, e você está ouvindo, você está me vendo agora. É como o meu corpo, através de mim, Deus fala com você, através de você, Deus fala com outras pessoas secretamente. Aí quando você for ajudar alguém, você diga: olha, Deus, através de mim, está ajudando você, mas Ele pede para você não contar a ninguém. Jesus, quando curava alguém, Ele dizia: olha, não conte para ninguém. Por quê? Porque era o Pai que fazia através dele, mas as pessoas espalhavam.
Não tinha como. Aí as pessoas vinham e o que acontecia? As pessoas, elas, naquele momento, elas traziam outras pessoas para ser libertas. E o nome de Jesus começou a correr. Aí não tem como segurar, minha amiga. Quando o poder de Deus manifesta através da sua vida, por mais que você peça em segredo, as pessoas vão saber que Deus está dentro de você e vão ver que você era uma personalidade e a sua vida mudou. Você agora depende de Deus, você não depende de pastor, você não depende de pai, de mãe, você depende da sua fé. E a única coisa que salva uma pessoa, minha amiga, é a fé, é a confiança. A única coisa que agrada a Deus não é pastor, não é igreja, não é ninguém. É a certeza. Fé é a certeza de uma coisa que você espera, de algo que você não vê. E o que você não vê é o Espírito de Deus. E Ele quer que você adore em primeiro lugar na sua vida, em espírito e em verdade, dentro de você. Não é uma emoção. O Espírito não é uma emoção. Não é uma música que você canta, você sente um arrepio. Não, isso não é a presença de Deus. Deus não é emoção, Deus é razão, Deus é Espírito. Um Espírito não pode ser tocado, não é uma emoção, não pode ser palpado. Mas você tem que ter certeza. Eu tenho certeza que Deus está aí agora. Ele está aqui agora, Ele está aí também. E Ele quer entrar na sua vida. Ele te perdoa os seus pecados. Seus pecados estão perdoados. Ele disse para aquela mulher que muitos estavam tentando destruir a sua vida. Só que Ele disse, olha, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. E o que você tem que fazer, minha amiga? Obedecer à vontade de Deus. Se aquela mulher obedeceu, salvação para a sua vida. Mas se ela não obedeceu, condenação para a vida dela. Mas ela ouviu, vai e não peques mais. E quando das vezes você ouve a verdade, você não põe em prática, você não obedece, você continua no erro. Deus está falando para você fazer dessa forma. Esse é o princípio. Você tem que obedecer à voz de Deus. Você não tem que deixar de tomar uma atitude diante de Deus, se comportar como Deus quer que você se comporte. Deus fez a sua vida com esse propósito, para você cuidar do que é dele, ser uma representante de Deus neste mundo. Deus procura pessoas responsáveis, pessoas que querem adorar Ele como Ele é. Ele quer que a sua vida seja alvo do seu poder, que através de você o seu poder se manifeste, para que você seja uma pessoa bem-sucedida em tudo que você faz, tudo que você tocar floresça. Por onde você passar, o que estava errado passe a dar certo. Quer dizer, em outras palavras, tudo vai se tornar novo, vai virar um paraíso. Foi isso que Deus construiu neste mundo, um paraíso. E colocou você, colocou Adão e Eva e se reproduziram, e hoje você existe. Agradeça a Deus. Nós somos a continuidade, nós vamos continuar e vamos reproduzir e ensinar as pessoas a continuar a fazer o que Deus determinou, o que deve ser feito. Cultivar a terra, cuidar dela, zelar por ela. E se você tem desejo de fazer muito mais, diga para Deus. E se você precisa de algo para capacidade para fazer algo mais que você quer agradá-lo, não se preocupe, porque Deus sabe que o que você deseja é realizar o desejo do coração dele, fazer a vontade dele. E quando você se preocupa em fazer a vontade de Deus e não se preocupa com o que você
tem que se vestir, com que você tem que beber, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com a necessidade de quem quer que seja. Deus, ele cuida da sua vida. Assim como ele disse para Adão, não se preocupe com nada, tem tudo aqui para você comer, não vai faltar nada para você. Só quero que você não me desobedeça. Obedeça a minha voz, obedeça a minha ordem. Se comunique comigo, como eu sou. Não procure informações de terceiros. Qualquer coisa, fale comigo. Foi isso que Deus disse. E é isso que você tem que fazer, minha amiga. Se você está preocupada com alguma coisa, precisa de uma orientação, precisa de uma resposta para a sua vida, não é para mim que você tem que pedir. Não é para ninguém, como pastor, que você deve dizer, olha, eu não tenho... Você está dizendo para essas pessoas que você não tem capacidade. Olha, ora por mim, fala com Deus por mim, eu sou incapaz. Não é dessa forma que Deus está dizendo. Deus está do teu lado falando para você, através de mim. Não, fale com Ele. Ele é pai, não é padrasto não, pessoal. Ele é o autor da sua vida. Ele te ama, Ele quer te fazer bem. Mas você precisa aceitar o bem na sua vida, o bem maior. Se você não sabe falar com Deus, Jesus ensinou, tem um Pai Nosso. Mas não é abrir na boca, não. Se você não sabe ler, aprenda a ouvir. Tem áudios aí falando na internet, pessoas citando o Pai Nosso. Memorize e depois fale em secreto com Deus, em espírito, Pai Nosso que estás nos céus, mas secretamente, sem ninguém ouvir. E Ele vai entender, Ele vai te responder. O que não acontecia na sua vida, minha amiga, vai acontecer. E se você não sabe, fale com suas palavras. Do jeito que você está falando, eu estou falando com você, você deve dizer para Ele, olha, eu estou precisando disso, daquilo. Ele sabe que você precisa, mas fale. Mas também outra coisa que Jesus disse, não fique repetindo a mesma coisa, porque estaria tratando Deus como doido, louco, surdo. Deus é uma pessoa, é assim, você fala uma vez com Ele, não precisa falar mais, só espere, que na hora certa, aquilo que você plantou na consciência dele, ele vai analisar e vai te atender. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe se você está preparado ou não naquele momento. Mas se você é dele, não tem problema. Ele na mesma hora, ele envia um anjo e te socorre e te atende. Por quê? Porque ele sabe que você não incomoda ele, porque ele está dentro de você. Ele é espírito e você vive num corpo, mas espiritualmente. Você já não pertence mais a esse mundo, mas o seu corpo, o corpo que você habita, você é um espírito, habita num corpo, mas está neste mundo. Mas você não vive neste mundo. Neste mundo, você conduz o corpo, mas você está numa dimensão espiritual, no mundo de Deus. Como Deus está? Em comunhão com os anjos. Neste corpo você não pode ver, mas você tem certeza que os anjos existem. Mas Deus pode mostrar espiritualmente para você, Ele prepara você. Ele pode se apresentar em sonhos, em visões. E pode se manifestar. O Verbo se fez carne, Deus se manifestou num corpo e se apresentou junto com as duas pessoas, em dois corpos, dois anjos, cada um se utilizou de um corpo. Era dois anjos e Deus. Deus se transformou num corpo e os dois anjos também, cada um com o seu corpo, e foi visitar Abraão. Jesus também era pessoa de Deus. O Verbo se fez carne. E outros mais casos que Deus se manifestou, se transformou numa pessoa. E às vezes você está me assistindo, às vezes você vê alguém na rua
E Deus, às vezes Deus não quer nem que você ajude, só para ver se você vai ajudar a pessoa publicamente, ou se você vai dar uma esmola a alguém, aquela pessoa que é Deus, está ali, com interesse em barganhar, não fazer o papel de servo, que você tem que estender a mão, mas fazer secretamente, que não é você que está fazendo, mas é Deus através de você. A glória não é para você, mas para Deus que está com você. Você não pode ser glorificado, ser exaltado. Exaltado é o nome de Deus. Então, naquele momento, existe um treinamento. Se você não está preparado, por isso que o apóstolo Paulo disse que o homem ou a mulher tem que se apresentar diante de Deus, diante de uma situação dessa, preparado, apto. Ele não tem que se envergonhar. Ele sabe manejar bem a palavra da verdade. E qual é a verdade? A verdade que liberta, que vos libertará. É espiritualmente. Tudo que você vai fazer tem que ser espiritualmente. Tudo que você vai fazer. E não é você. Você tem que ter consciência. É Deus na sua vida quem faz todas as coisas. E você não deve contar para ninguém, se vangloriar que você fez A, fez B. Não, você faça uma coisa, é Deus que está fazendo e não conte para ninguém, ponto final, acabou. A resposta vem na sua vida. Entendeu, minha amiga? É difícil ser abençoado. Muitas pessoas passaram 20 anos sofrendo. Muitos anos, muitos até ultrapassaram. Viveram dentro de templos, seguindo pessoas, imitando essas pessoas e não viram o poder de Deus se manifestar na sua vida. Suas almas voltaram para Deus. E o que acontece? Deus, você está aqui neste mundo ainda. Deus está falando com você. Agora, convide pessoas, porque nesse canal, aqui é o quartel de Deus. Aqui você vai ser treinada para fazer a coisa certa, para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Deus não quer que você pode até viver num templo, mas no templo, onde existe, como eu estava falando, de Sodoma e Gomorra. Naquele templo, naquelas casas, é como um templo, onde as pessoas habitavam ali. Deus disse para Abraão, eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir esse templo. Tem muita reclamação. Em outras palavras, eu estou sentindo falta dessas pessoas, eu não estou habitando mais nelas. Abraão não sabia quantos justos tinha lá, mas ele disse, se tiver 10, ele disse, por causa dos 10, eu não destruirei. Mas não tinha 10, pessoal. Só tinha Ló, sua mulher e 2 filhas. Os genros não queriam nada com nada, achou que era brincadeira. Mesmo assim não somavam 10. Mas se tivesse 10, podia ter 1 milhão, mas se tivesse no meio de 1 milhão 10 pessoas, Deus não destruiria. Havia uma possibilidade de salvação. Através daquelas 10, Deus poderia resgatar as outras. Mas como não existia, Deus destruiu. E quantas pessoas estão sendo destruídas? Por quê? Porque não tem se comportado. Uma tem levado outras pessoas a tropeçarem. E as pessoas desacreditam da verdade. Não desacredite não, minha amiga. Não desacredite não, meu amigo. A hora chegou. Você agora está ouvindo o que muita gente neste mundo deviam falar para você. Agora a verdade chegou. A hora da salvação chegou. E ela tem que ser praticada. Eu estou cansado. Deus não se cansa. Mas da forma que Ele expressa,
ele já está vomitando, está com nojo do que está acontecendo. Uma outra vez ele disse através dos profetas, tanto Isaías, Jeremias, que ele estava a ponto de vomitar. Como falou através do profeta Ezequiel também, e outros. A pessoa não pode ser uma pessoa só de informações, fria nem morna. A pessoa tem que ser uma pessoa que deve, como ele disse para Josué, meditar dia e noite, estudar. Ele foi bem claro, meditar dia e noite e meditar e estudar sobre a verdade. Quer dizer, você tem que ver ali, olha, se é assim, tem que ser assim, ou é ou não é. Então a palavra de Deus funciona. Eu tenho certeza que funciona. Mas quando se faz a coisa certa, se obedece, a promessa vem na sua vida. Antes da promessa, Deus ele me conduziu, como eu disse para vocês, e através de mim, ele disse, olha, se comporte dessa forma e você vai ver. Não vai acontecer resposta. Vá nesse tempo, faça o que ele está falando. Eu estou com você. Por quê? Eu estou preparando você para você amanhã falar para o meu povo a verdade. Eles passam por cima da verdade, colocam fardos pesados em cima de pessoas. As pessoas ficam com esperança, fazem isso, fazem aquilo, em troca de respostas, porque iludem as pessoas, pedem para que elas sobrecarreguem as suas vidas na prática, sacrificando a sua própria vida. Olha, minha amiga, você pode sacrificar sua vida pode ser até queimada, mas se não existe o amor de Deus, quer dizer, a prática da verdade, Abel oferecia fazia seus sacrifícios a Deus. Caim também apresentava a Deus. Mas qual foi a oferta que foi aceita? Quando não existe amor, Deus identificou na mente de Caim o pecado que estava na porta. Deus só falou isso, está escrito dessa forma. Caim, o pecado tem um pecado dentro da sua mente. E você vai ter que dominá-lo. Eu não vou aceitar essa oferta, não. Você não vai ter resposta, não. E tem muitas pessoas que não têm resposta na sua vida, que têm feito sacrifícios, que têm ofertado, que têm dizimado, que têm entregado a sua vida a Deus, apresentado a sua vida a Deus como Caim. Mas quando existe um pecado, quando existe um erro ainda dentro da sua vida, às vezes você fala mal do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, você passa o seu tempo fazendo fofoca, com disse-me-disse, você faz tudo o que é errado. Mas você vai na igreja, você está dentro de um templo, você dá o dízimo, você ajuda as pessoas, você apresenta como Caim diante de Deus uma atitude boa. Mas Jesus disse que você não pode servir a dois senhores, porque você há de agradar um e aborrecer o outro. Então não faça isso. Isso está errado. Isso está errado. Até mesmo nisso, você só pode oferecer, Jesus disse, não apresente uma oferta que tem que ser em secreto, tanto dízimo como oferta, a sua vida, todas as suas atitudes têm que ser em secreto. Tem que ser como uma atitude de servo. Você tem que, a partir de hoje você tem que dizer assim, olha, eu sou serva de Deus. Então você tem que se comportar como servo, não servindo a sua vida, servindo as suas necessidades, mas servindo a vontade de Deus. É como uma aliança, é como um casamento. Você cuida do seu parceiro e seu parceiro cuida de você. Agora, quando você cuida de você e não cuida do seu parceiro, está errado. A aliança com Deus é como o casamento.
Um auxilia o outro. Dessa forma está certo. Tem que existir respeito, tanto no relacionamento como no relacionamento para com Deus. E o segredo do sucesso está aí. E isso tem que estar dentro do seu coração. Tem que existir esse amor. O amor, na verdade, é espiritual. Não é uma emoção. É algo que não pode ser sentido ou tocado. É algo que você tem que ter certeza. Porque se você deixar de tomar uma atitude na sua vida, eu não vou aceitar Jesus porque eu não estou sentindo. Deus é espírito. Você não pode sentir um espírito. Você não pode tocar um espírito. Se eu tocar em você agora, você vai sentir que eu toquei em você. Se eu cantar uma canção agora, você vai sentir. Por quê? Porque você vai sentir uma emoção. Mas Deus não é emoção, é diferente, meu amigo. O que eu falo para vocês não é emoção. O que eu falo para vocês é a verdade de Deus. É o que Deus diz para mim falar para vocês. Mas está aqui escrito. Tudo que eu estou falando para vocês está aqui escrito. E Jesus disse, se uma pessoa julgar, aqui conter a verdade, você está julgando que aqui, mas aqui é a vida eterna. Aqui tem a vida eterna. E se você quer aprender, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus veio nos ensinar. Jesus não só foi profeta, como foi filho, mas também como foi servo. Ele se comportou como servo. Ele deu um exemplo de servo. Que ele não veio fazer a vontade dele. E que as palavras que ele pregou aqui, e as obras que ele fez, ele não fez pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos, da maneira que ele achou que tem que ser. Não. Ele disse que foi o Pai que realizou todas elas através dele. Que o amor de Deus estava dentro dele, que Deus estava dentro dele, que não era ele, mas ele e o Pai eram um. E assim como também pode ser na sua vida, você não pode mais pensar por mais de uma forma que você pensava por si mesmo. Não, você vai pensar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus, quando você começar a pensar, é quem vai dirigir os seus passos, conduzir a sua vida, e aonde as obras, as realizações, você só vai assistir. Você só vai assistir Deus conduzir a sua vida através dos seus olhos. Jesus disse, tenha bons olhos, veja com bons olhos o poder de Deus, e a sua vida você vai ver, você vai realizar o Deus, você vai se alegrar, você vai ver a glória de Deus. No momento que o Estevão estava pregando o amor de Deus, abrindo os olhos daquele povo que o mataram, ele viu a glória de Deus. Mas por quê? Porque ele já não se preocupava com aquele corpo. Então Deus revelou o Espírito, porque ele estava espiritualmente concentrado com Deus. Ele vivia num corpo, mas neste mundo, mas ele não era deste mundo. Você pode matar até o corpo, mas você não pode matar a alma, o espírito. Você não pode destruir o Espírito de Deus. E Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor do seu nome, não perderá, achará. Estevão achou a sua vida. E você, minha amiga, você precisa nascer de Deus. Você não precisa se preocupar com o que há de vestir, com o que há de comer. Você tem que se preocupar com a vida eterna, com a transformação da sua vida. Que tudo venha dar certo na sua vida. Deus na sua vida, Ele tem o poder de fazer dar certo. Mas para que isso aconteça,
Você tem que fazer a coisa certa, obedecer, praticar. Faça isso, minha amiga. Obedeça a Deus. Não o que eu estou falando, mas o que Deus está falando, o que está escrito. Entendeu, minha amiga? Faça isso. E Deus fará grandes coisas na sua vida e através dos seus olhos você vai ver o Espírito de Deus conduzindo a sua vida dentro de você. Deus vai andar junto dentro da sua alma, dentro da sua mente. Mas Ele vai controlar, não vai tornar você inconsciente. Você vai estar consciente, vai estar pensando. Mas Deus vai dizer para você a cada momento, olha, veja só isso que vai acontecer. Aí sim você vai sentir as intuições, os sentidos do poder de Deus. Você vai sentir o impacto, o seu corpo, alma e espírito. Porque Deus divide corpo e alma e espírito para que você compreenda a manifestação do seu poder. Que Deus te abençoe, minha amiga. Que Deus te guarde, te livre de todo o mal. Que você põe em prática, que você ilumine a sua vida, que você ilumine o seu coração com a prática da palavra de Deus. Porque Deus te ama, Deus quer te fazer feliz. Põe em prática, obedeça, convide pessoas para aprender aqui. Deus quer ensinar. Eu sou um servo de Deus. Eu sou apenas servo. Eu estou aqui servindo, fazendo a vontade de Deus. E Deus quer que você traga pessoas para que aprendam também a ser servo. Porque foi isso, minha amiga. Eu não estou aqui mentindo ou falando alguma coisa de mim mesmo. Eu estou falando do que, desde o princípio ao fim, Deus no princípio fez a humanidade, fez Adão e Eva, a qual nós somos reprodução. Mas o único objetivo, nós não controlamos a nossa vida. Se você agir de forma por conta própria, você vai destruir a sua vida. O único presente que Deus te deu, Deus quer que você preserve. Deus quer que você viva eternamente. Você pode viver eternamente. A morte não precisa destruir a sua vida. Mas basta você somente crer. Porque muitas pessoas viveram muitos anos e depois morreram. Não era para morrer, mas porque falharam. Por algum motivo falharam. Foram tementes até o momento. Não vê Salomão? Foi um homem escolhido, mas depois errou. Não vê Moisés? Chegou até certo momento, mas Deus pegou e disse, olha, não vou permitir que as coisas passem do limite, eu quero que Moisés venha para cá, eu não quero perder ele, não. Porque as pessoas estão fazendo ele tropeçar. E eu não quero que ele já... Não foi muito a situação, mas Deus recolheu Moisés. Mas se você for fiel, minha amiga, se arrepender, vê o caso de Elias. A morte não tocou. Diz que foi numa carruagem de fogo. E o seu assistente contou essa história. Contou o que viu. Viu o Espírito de Deus. Ele viu uma carruagem, cavalos de fogo. Como um cavalo normal. Mas só como fogo. E Elias, num corpo normal, não foi consumido por aquele fogo sobre aquela carruagem. E Elias jogou aquela capa e olha, foi num abrir e piscar de olho a vinda de Deus resgatando Elias. E Elias disse assim, olha, fica atento, se você me ver, você vai receber a autoridade, a minha capa. Quer dizer, você vai ser o próximo. Seja fiel, fica atento. Então fica atenta, minha amiga, porque é no abrir e piscar de olho. Deus está mudando a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Então creia de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deus, Ele sonda, Ele conhece você, sabe o que você tem passado. E Ele não aceita mais que você viva dessa forma. Ele quer fazer você feliz. Todos os seus familiares. Ele quer que você seja um representante dEle neste mundo. Essa é a verdade. Eu estou falando para você agora. Ele quer que você represente Ele neste mundo. Que você seja fiel. Ele tem grandes coisas, Ele vai dar ferramentas para que você possa levar essa salvação neste mundo. E está aqui o servo dele para te orientar.
para transmitir para você, mas Ele quer que você, uma vez liberto, estando em comunhão com Ele, não precisa mais de mim. Você mesmo terá contato diretamente com Ele. Você receberá as ordens de Deus diretamente, assim como Jacó, assim como Abraão, assim como todos os profetas tiveram comunhão com Deus direto. Deus falava diretamente, não mandava recado. Deus não é homem de recado, meu amigo. Mas quando Ele vê que não pode ter acesso a você, aí sim, através de mim, cara a cara, Ele fala com você e sonda você. Tá certo? Não critique esse trabalho, é um trabalho de Deus. Deus está aqui falando com você. Eu sou a imagem, você é a imagem criada pelas mãos de Deus. Não foi pelas minhas mãos, pela mão do médico, nem pela mão da sua mãe. Foi pela mão de Deus, desde o jardim do Éden, desde o primeiro casal. A partir daquele dia, toda a humanidade foi se reproduzindo. E Deus foi habitando na vida de cada um. E se ausentando da vida de cada um que não estava de acordo com a sua vontade. Então esteja de acordo com a vontade de Deus. E Ele quer falar diretamente com você, habitar em você e falar a outras pessoas. E expressar o que eu estou falando para você, o que Deus está dizendo para você, você vai dizer para outras pessoas. Ele vai falar dessa mesma forma através de você. Fica com Deus, tá bom? Deus te ama. Ele quer fazer você feliz.